podem ir para a sua sala, para o seu culto. Eu quero convidar aqui a ministra Jaqueline. Ela vai estar ministrando para o nosso coração nessa noite. Abra seu coração, seu ouvido e escute aquilo que Deus tem para falar para a sua vida. Graça e paz, igreja. Boa noite. Tudo bem com os irmãos? Amém. Uma noite mais fria. E Deus é bom e nós estamos aqui para adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Queridos, conectados ao coração de Deus. Hoje nós vamos ler, o tema central da nossa mensagem será no livro de Jeremias. Jeremias, conhecido como o profeta. Jeremias, conhecido como profeta chorão. Por que Jeremias era conhecido como profeta chorão? Jeremias, ele chorava devido à situação em que o povo de Israel se encontrava. Situação esta em que o rei da época, Nabucodonosor, estava levando o povo cativo, mais um povo cativo. E Jeremias chorava devido à situação do povo. Irmão, irmã, há quanto tempo você não chora diante de Deus por sua situação? E não é um choro de emoção, é um choro de entrega, um choro de mudança de vida, um choro de renúncia, um choro advindo direto da alma. Há quanto tempo que você não tem esse choro? Devido estar desconectado do coração de Deus. Vamos pedir e vamos clamar para que o Senhor nos conecte novamente na sua presença. Amém, queridos? Conectados ao coração de Deus. Quando eu fiquei sabendo que eu iria pregar diante desse tema, eu comecei a orar, perguntando para o Senhor o que Ele queria falar com a sua igreja. E veio o tema raízes. Eu já falei uma vez sobre raiz, e novamente esse tema veio na minha mente. Eu comecei a estudar sobre raízes. Então hoje nós vamos falar de alguns sistemas de raízes que existem e que nós como cristãos precisamos ter para que possamos estar fortalecidos no Senhor, fortalecidos, conectados em Deus. O dicionário Aurélio, ele vai falar que raiz é uma porção do eixo da árvore que cresce para baixo, dentro do solo, fixando e fornecendo-lhe água e nutrientes. Logo, a raiz de uma árvore serve para mantê-la viva. No capítulo 7, no versículo 38 de João, vai falar que Jesus é a fonte de águas vivas. E no capítulo 6, no versículo 48, também do livro de João, vai falar que Jesus é o pão da vida. Queridos, se o que mantém uma árvore viva é a água e os nutrientes fornecidos a ela através da raiz, o que nos mantém vivos? O que nos mantém fortalecidos? Quem que é a nossa fonte de águas vivas? Quem que é o nosso alimento? Quem que é o pão da vida? Jesus Cristo. É nele que nós precisamos estar conectados, enraizados. Jeremias 17, 7, 8. É o livro que nós vamos ler, o livro de Jeremias, que é o nosso tema central desta noite. Jeremias 17, 7, 8. Podemos acompanhar por aqui também. Ele vai falar que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Este homem, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, estende para o rio.
Não teme quando chega o calor, não se receia, não teme. Quando vem o calor, quando vem a sequidão, quando vem o tempo seco, mas a sua folha fica verde. Em outras traduções dizem que a sua folha estão sempre verdes. E no ano de seca, ele não se perturba, ele não teme e nem deixa de dar fruto. Mesmo no ano de sequidão, não teme e não deixa de frutificar. O Salmos 1 faz um paralelo entre o homem justo e o homem ímpio. E vai falar que, no versículo 3 de Salmos 1, que o homem justo é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha. E tudo quanto fizer é bem-sucedido. O bem-sucedido quer dizer que tudo que ele fizer vai ter sucesso. Ele dá o fruto no tempo certo, e esse tempo certo é o tempo de Deus, meu irmão e minha irmã. Não é o tempo favorável para nós. Pode ser um tempo desfavorável. Pode ser um tempo que nós estamos passando por uma luta tremenda. Mas é o tempo de dar fruto. Não murcha e tudo quanto fizer é um sucesso. É bem sucedido. Verdade prática. Qual que é a primeira verdade prática que nós podemos tirar para a nossa vida aqui? Como cristãos, nós devemos nos empenhar em criar um sistema de raízes apoiado em Deus. As nossas raízes devem estar apoiadas no Senhor. Assim como uma planta e como uma árvore não vive se ela não tiver um bom sistema de raiz, nós como cristãos não viveremos espiritualmente se não tivermos um sistema de raiz alicerçado no Senhor, alicerçado em Deus. Olhando para uma árvore e para uma planta, você sabe se ela tem um bom sistema de raiz ou não. Olhando para os frutos de um cristão, dá para saber aonde está alicerçada a sua raiz, pois reflete o seu interior. Amém, queridos? Reflete nossas raízes. Para conseguirmos criar um sistema de raízes profundamente apoiado em Deus, nós precisamos que Ele seja a nossa prioridade. Para tudo, quando nós queremos estar profundamente, saber profundamente, nós precisamos que aquilo seja prioridade para tudo em nossas vidas. Deus tem que ser a nossa prioridade suprema para que consigamos estar enraizados nele. E para isso vamos considerar 3 fatores sobre raízes. Primeiro fator, as raízes não são vistas. Na maioria das árvores e plantas, as raízes são subterrâneas. As nossas raízes espirituais são subterrâneas. Elas não são vistas. Isto é a nossa vida no oculto. Isso é a nossa vida no secreto. Isso é a nossa vida só você e Deus. Lá na sua casa, lá no seu serviço. Vamos refletir sobre o iceberg. Queridos, aqui está uma imagem de um iceberg. Pode passar para outra, Elaine? E aqui uma segunda imagem de um iceberg. Queridos, o que é visto, o que está sobre as águas, é apenas 1/7 do iceberg. Isto é o que dá para ver. Os outros 6/7 estão submersos. É a raiz do iceberg, estão abaixo da água, não é visto pelas pessoas. Entretanto, apenas esse 1/7 que é visto, ele causa medo, temor, pavor e respeito dos marinheiros que avistam. Queridos, esse mesmo medo, esse temor e essa maravilha, as pessoas têm que ver em nós. Tem que refletir em nós. O que está oculto
tem que mostrar para as pessoas, tem que ser visto pelas pessoas, a profundeza que há em nós. Apenas uma fração, que é o que está visível, dessa enorme massa de gelo, é o bastante para causar respeito. Apenas uma fração é o bastante para causar temor. O pouco que as pessoas veem em nós tem que ser o bastante para causar temor e também maravilhas. É o nosso testemunho. Esse deve ser nosso desejo como cristão. Se com fé nutrirmos essa conexão, essa vida íntima com Deus, as pessoas vão se maravilhar com o que estão vendo em nós. E aqui vai uma pergunta, irmãos. As pessoas estão se maravilhando com o que estão vendo em sua vida? É uma reflexão. A mensagem inteira dessa noite é uma reflexão. O que as pessoas estão vendo quando estão olhando para mim? O que os meus vizinhos estão vendo? O que os meus filhos estão vendo? O que os meus netos estão vendo? O que os meus irmãos estão vendo? O que o meu patrão ou os meus subordinados estão vendo? O que as pessoas estão vendo quando olham para a sua vida? É uma reflexão. Eclesiastes 3, ele vai falar que há um tempo determinado para tudo e para todas as coisas debaixo do céu. E especificamente no versículo 2, ele vai falar do tempo de plantar. Para estar profundamente apoiado em Deus, é requerido de nós tempo. Eu não consigo estar profundamente enraizada e conectada no Senhor se eu não der o tempo necessário para isso. Se eu não tirar o tempo necessário para isso. E você sabia que nós não devemos dizer não somente às coisas pecaminosas dessa vida? Nós devemos dizer não também às coisas boas, agradáveis e lucrativas. Porque as coisas boas, agradáveis e lucrativas nos enganam e tiram o tempo que era para ser de Deus. O que é bom, o que é agradável e o que é lucrativo para você, que tem tomado, não é pecado, ok, mas tem tomado o tempo de Deus na sua vida? Só você pode responder. A nossa eficácia para com o Senhor requer uma decisão sábia em relação ao uso do nosso tempo. Nós vamos dar conta de tudo, inclusive do nosso tempo, para Deus. Henry Drummond, em seu livro A Maior Coisa do Mundo, ele diz que o talento se desenvolve na solidão. O talento da oração se desenvolve na solidão. O talento da meditação se desenvolve na solidão. O talento da fé se desenvolve na solidão. É você e Deus, você no seu particular com Deus. É ali que se desenvolve o talento. Amém, queridos? Lembre-se, o que as pessoas vão enxergar em você é o resultado da sua vida com Deus. 2, raízes são para aprofundar. Recapitulando, primeiro ponto que a gente precisa observar sobre raízes: as raízes não são vistas. 2, raízes são para aprofundar. Quando reservamos um tempo para estar com Deus, nós recebemos dele. Nós aprofundamos nossa relação com Ele, e é neste momento, nesse tempo, que nós somos alimentados e que nós somos nutridos. Quando nós nos aprofundamos, nós asseguramos o nosso crescimento espiritual. Irmãos, é uma grande troca. Deus não precisa da gente para nada, mas nós necessitamos de Deus para tudo. Na presença do Senhor, a gente troca nosso fardo pela liberdade dEle. A gente troca nosso cansaço pela força dEle. A gente troca nossas frustrações pela paz do Senhor.
Nós trocamos nossas dores por sua cura, a escuridão que há na gente, que há em nós, por sua luz. Nós trocamos todas as perguntas e interrogações que nós temos dentro de nós pelas respostas de Deus. Nós trocamos nosso choro por sua alegria, nossas dúvidas pela garantia dele, e nós trocamos o nosso nada por seu tudo. Ele é tudo em nossas vidas. Jeremias 17, 7 e 8 novamente. Então ele vai, 8, ele vai falar, não tem, 7 e 8. A pessoa então que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o rio. Não teme quando chega o calor. Vamos observar esse ponto. Não tema quando chega o calor ardente, mesmo que esse calor se transforme em longos anos de sequidão. Ele não vai temer. O homem e a mulher suportará com o calor com folhas verdes. É o que diz o versículo. Como assim? Quando nós nos achegamos a Deus, quando nós temos esse tempo para nos alimentar, para sermos nutridos do Senhor e da sua palavra, Ele cria em nós um reservatório. E é esse reservatório que vai nos sustentar nos dias maus. É este reservatório que vai nos manter de pé nos dias que eu não consigo tirar aquele período de oração. Eu não consigo tirar aquele período de meditação. E isso me manterá de pé. É isso que fará com que eu não murcha, com que eu não morra. Independente do tempo que ele dure, esse reservatório de esperança e força nele faz com que permanecemos firmes. 3, não deixará de dar fruto, mesmo em tempo de seca. Mesmo em tempo de sequidão. Conforme eu falei lá no começo, o tempo pode não ser favorável para você, mas se é neste momento que Deus quer que você dê frutos, quando vier os tempos ásperos e árduos, através desse reservatório, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Essa árvore, esse homem, essa mulher, esse cristão, ele não vai secar. Ele não vai desistir. Esse depósito de força no Senhor e de esperança não vai deixar. Mas primeiro, eu preciso ter um depósito. Eu preciso buscar ao Senhor. Salmos 84, 7 diz: estaremos preparados para ir de força em força, independente da situação. Há estações, há fases em nossas vidas que nós não conseguimos manter nossos momentos silenciosos com o Senhor. Então, na primavera de nossas vidas e no verão, nós precisamos buscar. A primavera e o verão de nossas vidas é hoje. Hoje é o tempo de buscar. Hoje é o tempo de se entregar. Hoje é o tempo de dizer não às coisas agradáveis e gostosas e boas para estar na presença do Senhor. Porque o outono e o inverno vai chegar. Vai chegar, chega. Todo ano chega o outono e o inverno. Virá o ano de seca, virá os ventos fortes, virão as tempestades. E como que nós nos encontraremos quando chegar o inverno em nossas vidas? Queridos, nós devemos buscar este reservatório em Deus hoje, pois nenhum de nós sabemos o dia de amanhã. Amém? Nos tempos difíceis, o que você tem encontrado no seu reservatório com Deus? Desânimo? Vontade de desistir? Vontade de abandonar tudo?
Quando vem a tempestade, quando vem os ventos fortes na sua vida, o que está no seu reservatório? O que tem lá dentro? Está te ajudando a continuar ou está te desanimando? É tudo que você buscou nas estações favoráveis. 3, raízes são para apoio. 1, as raízes não são vistas. 2, raízes são para aprofundar. 3, raízes são para apoio. Sem um sistema de raízes bem desenvolvido, a nossa copa, ou seja, durante a nossa caminhada, algum momento vai ficar insuportável e pode ser que desistamos. Nós precisamos estar em apoio, nós precisamos estar apoiados. As folhas tornam-se pesadas sem nenhum apoio. Sem o trabalho de uma rede de raízes fortes, cedo ou tarde, nós estaremos apoiados em uma estaca. Cedo ou tarde, nós seremos amarrados, seremos sustentados, até que o próximo vento bata e caiamos de novo. Nós precisamos estar em redes de apoio. É vital para a nossa vida cristã o apoio de um saudável sistema de raízes, para que permaneçamos firmes. Quando há um sistema sólido, ganhamos a força necessária. E, queridos, estudando sobre... Eu tenho a mania de falar queridos, vocês já perceberam, né? Queridas também. Irmãos, estudando sobre raízes em casa, quando eu cheguei nesse momento, na hora que eu estava esboçando, o Espírito Santo falou no meu coração que existe 3 tipos de raízes. Em qual raiz você está apoiado? Primeiro tipo de raiz, as que estão em rede, se fortalecendo e fortalecendo as outras. Vamos ver um exemplo das sequoias? As sequoias são árvores gigantescas. Elas estendem-se. As raízes dessas árvores se entrelaçam uma à outra. Elas estão todas juntas e elas se entrelaçam, porque a profundidade da raiz delas é pouco. Elas descem abaixo do subsolo no máximo de 1,5 m a 2 metros. Para manter uma árvore desse tamanho, ela tem que estar apoiada em outra raiz. Então elas se ajudam para que elas não venham morrer, para que elas não venham cair. Esses gigantes simplesmente não conseguiriam sobreviver sozinhos se não tivessem entrelaçados com as outras raízes. 2, existem as raízes que estão isoladas, as árvores que estão isoladas, só, sem nenhuma outra raiz para se apoiar. Está aqui, mas está sozinho. Está aqui, mas não conversa com ninguém, não vai num grupo de comunhão, não consegue puxar uma conversa, está sozinha. E existem também as árvores que estão apoiadas em árvores sem raiz. E árvores sem raiz, uma hora cai. E quem está apoiada nela, cai junto. Irmãos, onde você tem buscado o seu apoio? Quem você tem ouvido? Quando você precisa de um conselho, para quem você pede? Suas decisões têm sido tomadas baseadas em quê? Nós temos diversos testemunhos de pessoas que tomaram uma decisão baseada num conselho errado e hoje choram amargamente. Estava apoiada em uma árvore sem raiz. Uma árvore que não dá fruto, uma árvore que não ajuda nem a si. Como que pode te ajudar? Quem você tem ouvido? Quem tem sido sua fonte de inspiração? Amém, queridas? Para nos conectar ao coração de Deus, precisamos desenvolver o hábito de se aproximar dEle. Nós precisamos escolher Deus. Nós precisamos reservar um tempo pessoal para se aproximar dEle,
Dizer não às coisas ruins, sim, isso não mudou, continua. Dizer não às coisas pecaminosas, sim, isso não mudou, continua. Mas dizer não às coisas boas, que tem roubado o seu tempo com Deus. E sonhar em ser um homem e uma mulher conectado ao coração de Deus. Você sonha em ser uma pessoa tomada pelo Espírito Santo e fala para Deus: Senhor, faz o que quer. Senhor, tira da minha vida, por mais que doa, por mais que arranque, por mais que vai sangrar, mas tira, para que eu possa estar no centro da tua vontade. Você já fez essa oração algum dia? Senhor, eu não sei o que está de errado, me mostra. Você já pediu para Deus dominar os seus sentidos? Senhor, domina a minha visão, para que eu veja somente o que o Senhor quer que eu veja. Domina a minha língua, para que eu fale, para que seja fonte de vida e não de morte. Domina os meus pensamentos, domina os meus sentimentos. Toma a minha vida para ti, até mesmo porque não adianta eu viver se não for para o Senhor. Queridos, muitas das vezes nos esquecemos que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. A ministra Juliana pregou esses dias, eu não estava, mas eu assisti pelo Facebook, e ela estava falando sobre a senha. Que uma hora vai chegar a sua senha. A nossa senha, queridos, pode ser amanhã, pode ser hoje, dormindo. E o que você fez para Deus? O que você fez, queridos? Deus tem a vida eterna garantida para nós, mas para isso nós precisamos estar conectados a Ele. O que você tem pensado? As decisões que você tem tomado têm sido baseadas no GPS de Deus, na palavra do Senhor? Antes de você desistir de algo, você tem perguntado para Deus? Ou antes de você dar o próximo passo, você tem perguntado para Deus? Ah, queridos, sonha em ser um homem e uma mulher conectado ao coração de Deus, é tão bom. E por falar em sonho, você já pediu sonhos espirituais para Deus? Ele nos dá. Deus se revela para nós. Isso é tão bom. Isso é maravilhoso, queridos. Eu queria deixar uma lição de casa para os irmãos nesta noite. Chega na sua casa e escreva em algum lugar que você não vai esquecer. Tem que ser em algum lugar visível, onde você consiga enxergar. Que homem e que mulher você quer ser espiritualmente daqui 10 anos? Como que você quer estar na presença de Deus daqui 10 anos? Nós geralmente não fazemos isso. Espiritualmente não. Na virada do ano a gente geralmente senta com o cônjuge, a gente planeja o próximo ano, mas espiritualmente, como que você quer estar no próximo ano? Daqui 5 anos, daqui 10 anos? Faça esse exercício. Escreva. Como você deseja estar espiritualmente daqui 10 anos? Para estar conectado em Deus, precisamos escolher ser segundo o coração de Deus. Elizabeth George, uma autora americana, ela diz em um de seus livros: quão desesperadamente quero que a minha vida, verdadeiramente, cada dia, cada minuto tenha. Estou ciente de que os anos estão passando. E que há cada vez menos tempo para que eu me torne a mulher que Deus deseja que eu seja. Há cada vez menos tempo para que você se torne o homem que Deus deseja que você seja. Queridos, isso é desesperador.
Eu sempre converso com o Jackson sobre isso, eu falo, amor, a gente não tem mais 15, a gente não tem mais 20, nós chegamos na casa dos 30, não há mais tempo. Não dá mais para vacilar, não dá mais para ficar pensando é ou não é, não sei, ficar na dúvida, sirvo ou não sirvo, faço ou não faço, vou ficar emburrado ou vou servir de todo o coração? Queridos, não há mais tempo. Quem não sabe é o João. João tem 5 meses, João não sabe ainda. Mas nós, com 20, 30, 40, 50 anos, quão desesperado eu fico de saber que o tempo está correndo e que há cada vez menos tempo para que eu me torne aquilo que Deus quer que eu seja. Carolyn Myhall, uma palestrante americana também, viva, hoje ela tem 93 anos, e sempre que convidada para palestrar em retiros espirituais, ela dizia uma frase. Todas as vezes que ela ia nos retiros, ela dizia uma frase, que era a frase que definia a sua vida. Vivo diariamente com um medo saudável, se é que isso existe. Este medo é de que eu poderei perder algo que Deus tem para mim nesta vida. E contemplar tudo aquilo que Ele quer que eu seja e que eu tenha, amplia a minha mente. Não quero perder nenhuma das bênçãos de Deus por não ter dedicado tempo para deixá-lo dominar minha vida. Por não escutar o que Ele diz. E por permitir que a rotina e os problemas me impeçam de viver o relacionamento mais empolgante e satisfatório da vida. Queridos, que frase. A vida que essa mulher teve na presença do Senhor. Não quero, tenho medo, por não ter dedicado tempo para deixá-lo dominar minha vida. O que domina a sua vida? O que tem dominado os seus dias? Por não escutar o que Ele me diz. Queridos, quantas pessoas não ouvem mais a voz de Deus? Deus está falando todos os dias. Deus fala no culto de domingo de manhã, Deus fala no culto à noite, Deus fala no grupo de comunhão, Deus fala nos cultos de terça-feira à tarde, Deus fala durante a semana oxigênio, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de uma mensagem no YouTube, Deus fala através de uma criança, Deus fala através de um passarinho cantando pela manhã. Mas os nossos ouvidos não estão sensíveis para ouvir a voz de Deus. E com isso a gente perde o que Ele tem para nós. Nós perdemos o que Ele tem para a nossa vida. Deus quer que Deus quer ser a nossa fonte de energia. Ele quer que estejamos conectados ao coração dEle, enraizados nele. Mas para isso é necessário entregar nosso coração para Ele. Para finalizar, Beth Scott Stan. Beth, ela foi uma obreira de missão no interior da China. Ela e seu esposo, John Cornelius. Aí ela e seu esposo, foram as melhores fotos que eu achei. Desculpa a resolução, gente. Eles foram conduzidos pelas ruas da China, sendo obrigados a marcharem 12 milhas, que é o equivalente a pouco mais de 19 quilômetros. Marcharam com suas mãos firmemente amarradas, despidos de suas roupas externas, antes de serem executados e decapitados. Tudo isso enquanto sua bebê dormia, escondida em um pequeno saco, na casa onde eles passaram a sua última noite. Ela escondeu a bebê antes de sair pela manhã. E a oração diária de Beth, aqui está, essa oração é a oração verdadeira, está a assinatura dela, está em um blog na internet. E a oração diária de Beth era:
Senhor, abro mão de todos os meus planos e intenções, todos os meus desejos e esperanças, e aceito a tua vontade para a minha vida. Entrego a mim mesma, meu tempo, tudo, totalmente para ser tua. Enche-me e marca-me com teu Espírito Santo. Usa-me conforme a tua vontade. Envia-me para onde quiseres. Trabalha a tua vontade em minha vida, a qualquer preço, agora e sempre. O preço para Beth Scott foi alto. Custou seu ministério, custou seu marido, custou sua filha, custou a sua vida. Qual que é o preço que você tem pago para estar na presença do Senhor? Você tem pago algum preço para viver o que Deus quer que você viva? Para viver os sonhos de Deus para a sua vida? Quanto tempo de seu dia você tem investido na presença do Senhor? Você consegue orar dessa maneira? Te entrego os meus dias. Te entrego todos os meus sonhos, todas as minhas intenções. Eu te entrego tudo para viver a tua vontade. Queridos, Deus quer que nós estejamos conectados ao coração dele. Nós precisamos estar enraizados em Deus. E se você, nesta noite, não está enraizado em Deus, você tem a oportunidade. Lembre-se que ontem é um dia menos que eu tenho para viver o que Deus quer que eu viva. Gostaria de chamar você que quer viver o que Deus quer que você viva. Eu gostaria de chamar aqui na frente você que precisa de forças para estar enraizado em Deus. Eu gostaria de chamar aqui na frente você que pode ser que você tenha percebido que você estava apoiado numa árvore sem raiz, mas você quer estar apoiado numa rede de raízes fortificada em Deus. Eu quero chamar você que quer entregar a sua vida para o Senhor nesta noite e viver a vida abundante que Ele tem para você. Tem alguém nesta noite que quer se conectar ao coração de Deus, se enraizar ao coração do Senhor ainda mais? Queridos, o tempo é hoje. Se não tem, nós entendemos que todos que estão aqui têm certeza da sua salvação e estão 100% enraizados no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para que Deus nos fortaleça cada dia mais, para que Deus cumpra em nós a vontade dEle, mas para isso depende somente de nós, de nos entregarmos a Ele. Coloca a mão no seu coração, queridos. Eu acho esse um gesto muito verdadeiro, um gesto muito sincero. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que nos nutre, é a Tua palavra que nos alimenta, e é a Tua palavra que nos mantém de pé. A Tua palavra é a direção para a nossa vida. E hoje o Senhor falou conosco através do tema raízes. Hoje o Senhor disse que nós precisamos nos aprofundar em Ti. Hoje o Senhor disse que nós precisamos estar entrelaçados como irmãos, como cristãos, um ajudando o outro. Hoje o Senhor falou para a Tua igreja que nós precisamos ter uma vida sincera contigo, uma vida sincera em Ti. Pai, nesta hora eu digo por mim e por muitos dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, faça a Tua vontade. Senhor, faça a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Senhor, nós entregamos os nossos sonhos, nós entregamos as nossas intenções, nós entregamos os nossos projetos, Senhor. E se eles não estiverem em conformidade com a Tua vontade para a nossa vida, tira.
Pai, por mais que doa, é melhor doer agora do que viver uma vida inteira fora do teu querer para as nossas vidas. Senhor, nos incomoda cada dia mais, para que possamos buscar a tua presença. Eu oro para que nenhum dos meus irmãos aqui nesta noite, Pai, esteja satisfeito com a vida que tem em Deus. Eu oro para que o teu Espírito Santo incomode através de sonhos, use pessoas, incomoda, Senhor, incomoda até essa pessoa chegar e falar: eu não sei o que está acontecendo. É Deus querendo que você esteja mais perto dele. É Deus querendo que você esteja no centro da vontade dele. Pai, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos do teu Espírito Santo. Nós precisamos do teu amor, Jesus. Sê conosco e faça em nossas vidas a tua vontade, somente a tua vontade. Não me deixa viver segundo a minha vontade, Pai, porque eu sei que o que o Senhor tem para nós é muito melhor. O Senhor tem a vida eterna reservada para nós. Obrigada, meu Deus, por tudo. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Palavra abençoada, irmão. Eu estava pensando ali, eu particularmente, eu tenho sido alimentado com umas palavras que têm saído desse altar, através da vida das pessoas que ministram aqui, né? Eu estava pensando uma vez que tem gente tão boba que às vezes entra num ambiente como esse e ele fica tão disperso. Ou tem outras pessoas que falam assim: eu não vou ouvir fulano de tal ministrar porque eu já sei, eu já conheço todas as coisas, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma faculdade de teologia, eu tenho 3 ministérios, eu tenho 3 seminários. Quer dizer, eu já gastei mais de 15 anos em sala de aula. A minha esposa certa vez falou assim: por que você não, mexendo nas minhas coisas lá, por que você não pega os seus diplomas e coloca tudo lá na sala, lá? Eu acho tão bonito. E de verdade, irmão, do tanto de seminário, de curso que eu já fiz, se eu colocasse as paredes da minha sala, não caberia os quadros se eu tivesse que colocar cada um.
Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu não sou metido. Quando eu entro aqui na igreja para ouvir um dos pastores pregar, ou quem vai pregar, porque às vezes tem pessoas aqui que não são pastores, mas têm um dom de ministrar a palavra. Toda vez que eu sento ali, Deus fala comigo, porque eu venho disposto a ouvir Deus falar. Porque como Paulo diz assim, eu considero tudo que eu sei como nada diante daquilo que Deus pode revelar fresquinho aqui do altar. Entendeu? O que eu sei às vezes virou notícia de ontem, mas a notícia de hoje é Deus que dá. Então quando você entrar num lugar desse aqui, irmão, entre para ouvir, para deixar Deus falar com você. Meu coração estava tão pulando ali, né? Eu até brinquei na semana passada, quando o Júnior pregou, eu brinquei dizendo assim, eu que devia ter pregado essa palavra. Eu falei assim, eu que devia ter ministrado essa palavra também, né? Porque encheu meu coração. Ela deixou um desafio para você, que tipo de crente você quer ser daqui a alguns anos, escreva lá, né? Mas eu queria perguntar uma coisa, em cima daquilo que foi ministrado: que tipo de árvore você é? Ou que você está sendo? É sequoia? Sequoia, uma árvore que cresce, mas que vive em redes, que sempre está dependendo do irmão, sempre está envolvido com o irmão. Você é uma árvore solitária, que está ali verde, mas corre um risco de dar um vento, e por estar sozinha, você cair, né? Ou você é uma árvore encostada em outras árvores totalmente bichadas, né? Que tipo de árvore eu estou sendo? Que tipo de cristão eu estou sendo, né? Que Deus abençoe a sua vida, e que eu vou sair daqui de verdade, conectado ao coração de Deus, através dessa mensagem de você, amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Senhor, derrama da tua graça, do teu poder, que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todos sempre. Que você diga amém. Deus abençoe a sua vida. Como abrigo no deserto,